Oi, galerinha, tudo bom com vocês? Espero que todos vocês estejam bem. Vamos para mais uma aula hoje. E já que nós estamos aí nessa classificação de cores, de entender as cores melhor, vamos para mais um passo, a monocromia. E o que é monocromia, afinal de contas? A gente já entendeu que as cores são o quê? As cores, elas são as primárias, as secundárias, as terciárias, as cores neutras, as cores análogas e as cores complementares, certo? Então, todas essas aí vocês já aprenderam direitinho quais são cada uma delas e como a gente identifica. E também vocês já perceberam que existem as tonalidades de cores, ou seja, aquelas cores que são a mesma, porém elas mudam de mais escuro para mais claro ou vice-versa, de mais claro para escuro. Esse quadro que eu tenho aí no fundo, que se chama Noite Estrelada, de Van Gogh, que vocês já conheceram um pouquinho sobre ele na aula do desenho dos girassóis, hein? Então, nesse quadro a gente percebe que o Van Gogh, ele usou muito a tonalidade azul para poder representar essa noite e algumas tonalidades de amarelo. Então, ele é considerado praticamente um quadro monocromático. Por quê? Porque o que aparece mais é a cor azul. Então, a gente tem a ciência agora que mono vem de um e cromia vem de cor. Então, quando a gente fala de monocromia, a gente está falando de uma única cor, só que elas com tonalidades diferentes. Por exemplo, nós temos aí o autorretrato do Van Gogh, que também percebemos a predominância dos tons azul mesmo, o cabelo estando de outra cor e a barba de outra cor, a tonalidade da camisa, porém vemos a maior quantidade de azul em sua obra. E o quadro que vocês já conhecem dos 12 girassóis, que o destaque é a cor amarela e suas diversas tonalidades. Mas na aula de hoje, a gente não vai falar de Van Gogh. Afinal de contas, vocês já conheceram sobre ele. Então vamos falar de um outro artista que também utilizou monocromia em algumas de suas obras. Mas antes disso, vou mostrar aqui para vocês entenderem melhor o que significa essa questão de uma cor e vários tons. Esse quadro de autor desconhecido foi pintado apenas com as cores verdes. Então, vocês podem perceber que até mesmo na água foi utilizado verde, porém em diversas tonalidades. Alguns lugares mais claros, alguns lugares mais escuros, porém o verde está aí presente. Agora sim, vamos falar dele, Pablo Picasso. A Galeria de Arte de Massinha. Distribuição Sinapse. Pablo Picasso.
que foi muito conhecido por causa das suas obras distorcidas do cubismo, mas ele teve várias fases em sua vida. Então, Picasso ele foi um artista plástico espanhol, só que ele se naturalizou na França e foi um dos maiores mestres da arte do século XX. Picasso foi muito reconhecido em vida e demonstrou versatilidade em sua técnica e uma produtividade artística dificilmente igualada. Ninguém conseguia fazer quadros como ele, que usava várias técnicas, que passava por várias classes artísticas e sempre com muito sucesso. Ele produziu milhares de trabalhos, entre pinturas, esculturas, cerâmicas e obras de outros suportes, como, por exemplo, obras com colagem. E usava vários materiais para fazer as suas obras de arte. Ele também foi o fundador do cubismo, como eu havia falado no comecinho. Ele que encontrou ou descobriu essa nova forma de pintar em formas geométricas e tudo distorcido. E ele deixou isso se espalhar pelo mundo e muitos artistas começaram a utilizar. Provavelmente um artista que vocês conhecem bastante que utiliza essa forma é o Romero Brito, com aqueles gatinhos coloridos, bem extravagantes, com cores bem chamativas. E ele sofreu uma grande influência dentro da arte grega e da arte africana, que era muito presente dentro das obras dele. Ele teve adquirir conhecimento dentro da arte grega e da arte africana para poder produzir as suas obras. Ele nasceu em Málaga, na Espanha, no dia 25 de outubro de 1888. Pablo ele cresceu num ambiente que o pai era pintor e desenhista. E ele, óbvio, que o pai ensinou muitas coisas para ele. Então, Picasso começou a pintar assim obras já a partir dos seus 8 anos. E com 14 anos ele teve uma obra muito reconhecida. E foi daí que começou o seu reconhecimento artístico, com 14 anos. É claro que a família ajudou bastante em relação a isso. Esse quadro que você está vendo, por exemplo, aí atrás, foi o quadro que teve primeiro destaque dele, que é o quadro O Toureiro, que ele pintou com 8 anos de idade, porque lá na Espanha é muito conhecido as touradas. Mas em 1900, Picasso viajou para Paris e lá adotou como sua cidade. Mas, claro, que ele não perdeu seu vínculo com Barcelona. Só que aí vamos dar início à fase azul de Picasso em 1901. Seu melhor amigo faleceu. Picasso ficou muito triste. Então vamos lá, fazer uma referência com o filme Divertidamente. Qual é a cor da tristeza? Azul. Então, os quadros de Picasso também eram utilizados as cores azuis para representar a sua grande tristeza nesse período. E ele não só representava a sua tristeza da questão da perda, ele representava a solidão, a morte, o abandono, a cegueira, a pobreza e o desprezo. Ele estava num período bem melancólico. Mas esse nome foi realmente utilizado não só pela sua tristeza, mas, como eu disse, pelas tonalidades azuis que ele utilizava em seus quadros, porque ele começou a fugir das regras acadêmicas de pintura e começou a utilizar as tonalidades na qual ele sabia que representava a sua dor, a sua tristeza e aquilo que ele queria passar em seu quadro. Então, as pessoas, os críticos de arte, começaram a achar aquilo tudo muito absurdo. Por quê? Porque até as pessoas apareciam azuis. E isso não era comum na época. Isso era muito estranho e as pessoas não aceitavam. Alguns outros, mas com a visão mais para frente, achavam magnífico, porém outros criticavam bastante. Mas mesmo assim, Picasso
continuou suas obras, que a gente vai ver algumas agora. Nós temos aí o velho judeu e um menino, como vocês podem perceber, e nos próximos quadros, a predominância da cor azul. A tragédia, observem o rosto dessa mulher, como ele está bem azul. Onde já se viu, né? Pessoa azul. Pois é, Picasso pintava pessoas azuis. Café da manhã de um homem cego. Mãe e criança. O velho guitarrista. A Celestina. Mas agora a fase azul de Picasso passou. E quando ele veio se apaixonar por Fernande, sua fase ficou mais romântica, com menos melancolia, e começou a pintar obras com cores rosas e avermelhadas. E aí automaticamente chegamos à fase rosa de Picasso, onde ele deixou os tons azuis de lado. Nesse contexto foi quando ele voltou para Paris e inaugurou o seu ateliê. E lá ele realizava exposições apenas para colecionadores, e esses colecionadores compravam a obra dele, que fez com que mudasse sua situação financeira, porque enquanto ele estava com a fase azul, ele estava também pobre, além de tudo. Vamos ver algumas obras de Picasso da fase rosa. O jovem Arlequim, Menino com cachimbo, Família acrobata, Família de saltimbancos, Seu autorretrato, Maternidade. Essas foram algumas obras do artista Pablo Picasso em monocromia. Mas agora é a nossa vez de fazer a nossa obra monocromática. Vamos para a nossa missão? E aí, galerinha, vamos fazer então nossa atividade, nosso desenho monocromático. Então, ó, escolhi um lápis de cor e eu vou usar apenas este lápis de cor e mais nada. Vamos tentar fazer sem o lápis mesmo, vamos tentar criar sem utilizar os contornos. Vamos fazer tudo realmente com esse lápis. Então, vamos lá. Vou começar aqui o meu desenho de roxo.
Então, como vocês puderam ver, só utilizei o lápis roxo e nada mais. E aí eu fiz o desenho, fiz mais claro, fiz mais escuro. Vocês perceberam que quando tava fazendo bem clarinho, eu segurava na pontinha do lápis para deixar mais leve. Lembra aquela técnica do degradê? Quanto mais escuro, a gente põe mais força na mão. E quanto mais claro, a gente deixa a mão mais leve. E aí eu fico aguardando o desenho monocromático de vocês. Vocês podem pegar desenhos que já estão prontos e fazer? Pode, mas assim, vocês vão ter que fazer o desenho no caderno, não vale imprimir o desenho e pintar, tá bom? Vocês vão ter que fazer o desenho assim como eu fiz, todo com lápis, tá bom? Ou vocês podem fazer igual eu fiz aqui e criar o próprio desenho de vocês, contanto que seja uma única cor, tá certo? Então, fica aguardando o desenho de vocês.